Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para mais uma aula de geografia dessa semana. Vamos tratar hoje dos fatores locacionais. A gente vem acompanhando aí, pessoal, esse capítulo que trata das indústrias, que é o que faz com que uma fábrica se instale em uma determinada cidade ou não, né? Que fatores ajudam, contribuem para que uma indústria, uma grande empresa, uma grande fábrica de determinado produto, sei lá, calçados, eletrodomésticos, entre outros, né? Quais são os fatores que determinam que essa indústria ela se instale em uma determinada cidade? Claro que algumas indústrias elas vão ponderar e pesar mais para um desses fatores que a gente vai apresentar aqui e outros fatores menos ponderados. Mas assim, isso vai depender da indústria, vai depender da linha de produção, de que produtos ela desenvolve, se ela é muito tecnológica ou se ela depende de muita mão de obra. Cada indústria vai ter o seu fator aí mais que vai pesar mais, outros vão pesar menos, mas esses são os fatores em geral e nós vamos apresentar nessa aula. Vamos então ao nosso conteúdo de hoje. Fatores para a implantação de uma indústria. São observados diversos fatores para a criação e implantação de uma indústria. Dentre os principais estão, aí nós vamos destacar cada um desses fatores e explicar o que significa e por que eles são tão importantes assim para se ter uma indústria num lugar ou não. Por exemplo, o primeiro fator é capital. Capital, gente, é money. Capitais é dinheiro, money, cash, tá bom? Não é possível instalar e colocar em funcionamento uma indústria sem recursos financeiros, pois são esses que dão subsídios para a construção, da edificação, para a obtenção da área, comprar terreno, por exemplo, aquisição de equipamentos e máquinas e todos os recursos necessários para o início da produção. Então, o primeiro fator para que uma indústria se instale em um determinado local é ter dinheiro. Então, o empresário vai ter que ter dinheiro para começar essa empreitada de se instalar em determinado local. Tá bom? Claro que as prefeituras podem ajudar isentando, e cedendo o terreno, ou então tirando alguns impostos ali, diminuindo a carga tributária sobre aquela indústria. Pode haver negociações, sim, mas de qualquer forma envolve capital, ou que seja o prefeito dispensando, mas a empresa vai ter que investir alguma coisa, Seguindo aqui, o próximo fator é energia, pessoal. Como vocês veem na imagem, aí tem energia eólica, essas turbinas aí de eólica. A questão também das hidrelétricas, que são produzidas pela força da água, tem aí também os painéis solares. Então, a energia para a execução da prática industrial é indispensável a utilização de energia para mover as máquinas e equipamentos. Ao escolher um local para a instalação de um determinado empreendimento, é preciso verificar qual fonte energética está disponível e a quantidade oferecida, uma vez que essa tem que ter um número abundante, pois o custo de instalação é muito elevado e não pode haver falta de tal recurso no processo produtivo. Então, se observa essa questão, pessoal, de capacidade energética instalada, dependendo da energia que se vai utilizar. Então, é observado isso, porque imagina aí, a empresa se instala e quando liga as máquinas, vamos lá, pesada a energia, então não dá certo. Então, tem que haver essa capacidade energética, pessoal? Esse é o segundo fator. Vamos só recapitulando. O primeiro fator é ter dinheiro. Lá a gente chama o que? Capitais, tá bom? Segundo fator é energia. Terceiro agora, gente, mão de obra. Dependendo da indústria que vai se instalar, se for uma indústria de tecnologia que não emprega tanta gente, mas precisa de mão de obra específica, especializada, formada, ali que tenha capacidade técnica de desenvolver as demandas ali daquela indústria que é específica, é de tecnologia. Se não é de tecnologia, é uma indústria mais, sei lá, como a Grendene de calçados, que emprega um
grande contingente de mão de obra e não exige tanto, questão de escolaridade, né? Exige sim, claro, o ensino médio, no caso da Grendene, mas eu quero dizer que não exige, por exemplo, formação de nível superior, formação técnica, né? É uma formação básica, que é o ensino médio. Então, nesse caso, gente, ele vai observar se nessa região onde ele vai se instalar vai ter mão de obra, quer dizer, vai ter gente disponível para trabalhar, disponível a receber aquele salário lá específico, que geralmente não é tanta coisa, né? Mas tem que observar, tem que fazer esse estudo todo, tá bom? Eu vou ler rapidinho o texto que tem aqui, ó. Além dos itens citados, outro elemento que é de extrema importância nesse processo é a mão de obra, pessoas que vendem sua força de trabalho em troca de um salário que deve garantir a manutenção do trabalhador e de sua família. Devido a essa dependência humana, as indústrias geralmente se encontram estabelecidas em grandes centros urbanos. Próximo, e eu vou sempre recapitulando: capitais, energia, mão de obra e agora é o que? Matéria-prima. Se eu sou uma indústria que trabalha com plástico, por exemplo, eu vou depender para a produção dos meus calçados, eu uso plástico nesse processo, então eu tenho que ver essa questão de disponibilidade de matéria-prima para a minha indústria. Se eu preciso de couro, se eu preciso de petróleo, sei lá, a matéria-prima que eu preciso para fazer o meu produto, eu tenho que observar isso, se vai estar próximo dessa cidade onde eu vou construir, e se não está próximo, como é que eu vou fazer para fazer esse transporte dessa matéria-prima, se vale a pena, né? Então todos esses levantamentos são feitos. Vamos ver a definição aqui, ó. Esse item ocupa um lugar de destaque no processo produtivo, pois é a partir da matéria-prima que será agregado um valor correspondente ao resultado do trabalho e automaticamente o lucro da produção. Claro, eu transformo ali, vamos lá, o leite em queijo, em iogurte, em qualquer outro derivado de leite, e é ali que eu agrego valor, porque o leite em si não é tão caro, mas já o Bate-Gut, o iogurte da Nestlé, quer dizer, com aquela marca já vem ali todo um valor a mais agregado. Então depende, é muito essencial, ele está destacando aí, né, que é muito essencial esse fator matéria-prima, porque se eu encarecer demais esse processo de talvez estar transportando e tal, no final das contas não vai cobrir os custos quando eu chegar ao valor final do produto lá, o iogurte, por exemplo, ou então vou ter que colocar muito caro e digamos que o mercado consumidor não esteja disposto a pagar tão caro por esse iogurte. Se vocês estão entendendo? Todos esses cálculos, todas essas variáveis são ponderadas, são colocadas na mesa, são observadas, tá bom? Seguindo, pessoal, nós vamos agora para o mercado consumidor, mas deixa eu recapitular de novo para ficar bem fixo, pessoal. Ó, nós vimos até agora capitais, dinheiro, a empresa precisa de dinheiro. Nós vimos energia, se a empresa vai se instalar no lugar e não tem energia legal, não dá certo. Mão de obra para trabalhar, gente para trabalhar, matérias-primas e agora mercado consumidor. A escolha em estabelecer-se próximo aos núcleos urbanos é proveniente da proximidade entre a indústria e os possíveis consumidores em potencial. Desse modo, evitam grandes gastos com transporte, além de dinamizar o seu fluxo até os centros de distribuição. Mercado consumidor, pessoal, é a galera que vai comprar, é o número de pessoas que vão consumir aquele produto que é produzido ali, sei lá, calçados, como eu citei aqui a Grendene, e a questão do iogurte que eu falei aí da Nestlé, dos produtos derivados do leite. Então, é observada essa questão do mercado consumidor e se, mesmo assim, digamos que eu vou produzir distante do mercado consumidor aonde eu vou vender. Digamos que a Grendene é aqui em Sobral, mas ela não vende só em Sobral, ela vende em todo o Brasil, inclusive para fora da Europa. Então, são feitos esses cálculos também. Quanto é que eu vou gastar fazendo esses transportes desse produto? Vale a pena? Quer dizer, o valor do produto
cobre tudo isso, dá certo. Se não cobre, então você vai ter que escolher outra cidade que seja mais próximo desse mercado consumidor para que se equilibre essa questão dos custos, ok? E por fim, pessoal, vamos para o último fator que é avaliado quando uma indústria ela vai se instalar em determinado lugar. O que ela observa, pessoal? Meios de transporte. Um sistema de transporte é de extrema valia para a produção e distribuição industrial. É o que eu falei para vocês em relação ao mercado consumidor, quer dizer, produzir longe, trazer para essas cidades grandes e tal. Quer dizer, esse trazer depende também de transportes, é observar a questão da qualidade das estradas. Será que vai estar quebrando toda semana os meus carros? Ou mesmo que eu vou alugar uma transportadora, eu não vou usar carros próprios, eu vou usar carros de uma transportadora terceirizada. Então, quanto é que ela vai cobrar? Porque se ela também vai transportar dessa cidade para o local aonde eu vou vender e vai estar quebrando toda semana, muito provavelmente ela vai colocar isso nos custos. E então eu tenho que ver se vale a pena. Então tudo isso vai ser ponderado, os meios de transporte. Além dessa distância que eu falei do mercado consumidor, tem a questão dos meios de transporte. Nesse caso é preciso que haja uma boa infraestrutura que possibilite uma logística dinâmica e que atenda à demanda de fluxo de matérias-primas até as indústrias e dessas até o mercado consumidor. Vejam aí, envolve a questão da fonte da matéria-prima, se não estiver próxima, né? Essa questão, se a matéria-prima não estiver sendo produzida ali próxima aonde eu vou me instalar, aí eu observo essa questão de transporte dessa matéria-prima. Então eu não vou me instalar lá nessa cidade para depois descobrir, nossa, cara, não tem estrada para cá. Assim, claro, eu estou colocando uma situação bem extrema, bem maluca. Nossa, não tem estrada para essa cidade, ou se tem, são de péssimas qualidade. Em um determinado período do ano, digamos que essas estradas fiquem inacessíveis quando chove. Vamos dar um exemplo, sei lá, um rio transborda e aí o que acontece? Essa indústria para em um determinado período do ano, então você tem que observar tudo isso. Infraestrutura de estradas, de transporte, questão logística em geral. Tanto para transportar a matéria-prima, quanto transportar depois o produto acabado e já finalizado para o mercado consumidor. Então, os caras ponderam todos esses fatores que eu vou revisar rapidinho novamente, né, para fixar bem na mentezinha de vocês pela minha repetição aí em cada um dos pontos eu ficava repetindo. Então vamos lá, capitais, precisa de money, dinheiro, cash, energia, vai lá, ligar as máquinas, cai a energia, não dá certo, tem que ponderar, tem que analisar isso também. Mão de obra, tem gente para trabalhar. Se for uma indústria que precisa de gente qualificada, eu analiso. Tem gente qualificada para trabalhar. Matérias-primas, está distante a matéria-prima que eu preciso? Ou está próximo? Analisa tudo isso. Aí vamos lá, mercado consumidor. O meu mercado consumidor está próximo dessa cidade onde eu quero me instalar? Está distante? Se está distante, vale a pena eu transportar esse produto lá dessa cidade para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para a Europa? Dá lucro? Pondera-se tudo isso. E por fim, como está aí na tela, meios de transporte para a matéria-prima e para o produto acabado para chegar lá no mercado consumidor, nas lojas, nos supermercados, seja lá onde for o seu produto, que o seu produto vai ser disponibilizado. Pronto, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido quais são os fatores locacionais, por que eles são importantes, né? Por que existem cidades mais privilegiadas para receberem determinados investimentos e outras nem tanto. Então existe toda essa questão de aparatos técnicos e tecnológicos que o território pode dispor e que vai possibilitar melhores ou não, né? Ou não ter investimentos em determinadas áreas, em determinados setores industriais, entendeu? Alguns têm privilégios e outros
nem tanto, ficam para trás nessa corrida pela questão de disponibilizar ali, de ser instalado uma indústria, alguma coisa desse tipo. Acredito que vocês entenderam agora mais ou menos como é que funciona essa questão. Agora sim, fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima semana.